Essa na história desse sistema europeu, né, eu acho que tem um momento fundamental, e por isso falava em 300 anos, é porque essa massa que vai se adensando dentro da pequena península europeia, tá certo, passa pela reforma. Eu estou sublinhando essa questão religiosa, porque eu acho que também tem a ver com vocês, tá? A importância disso, né? Passa pela reforma protestante de 1517, e a partir daí a fragmentação do território europeu, que já era, não é, por feudos e por reinos e tá, se confirma na hora do nascimento dos Estados Nacionais nas guerras religiosas que vão separar o norte da Europa, do leste da Europa, da Inglaterra, anglicanos, calvinistas, luteranos, enfim, os povos reformados e os povos contra-reformados, Espanha, Portugal, França, blá. E daí as guerras religiosas que vão tomar conta do século XVI até a Guerra dos 30 Anos, no século XVII, e essa guerra, de certa forma, não por acaso é considerada uma guerra fundacional do sistema interestatal. A Guerra dos 30 Anos, que se dá no território alemão, hoje Alemanha, não é? Que envolve uma espécie de guerra, uma primeira guerra mundial europeia, envolve todo mundo, tá certo? E cujo tema inicial é a questão religiosa, entre protestantes, luteranos e blá, 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 não é? Mas que acaba, na Paz de Westfália, colocando a questão da soberania. E era um momento em que os 140, 150 poderes de todo tipo que havia na Europa, não Estados Nacionais, não, poderes de todo tipo, bispos, isso, aquilo outro, não é? Conseguem chegar a um acordo que é a eliminação do poder da Igreja por cima do poder territorial. Por isso não é por acaso, mais por essa razão do que pela data ou documento específico que o pessoal assinou, a Paz de Westfália, não é? Que é considerado a data do nascimento do sistema interestatal dos Estados Nacionais. Por quê? Porque é o momento em que as principais potências e todos os demais aceitam a ideia, não é? Acabou-se. Ninguém mais intervém na soberania do outro. Ninguém mais tem poder. E esse ninguém era fundamentalmente a Igreja Católica e o Império Germano-Cristão. Tá certo? Quer dizer, eram os Habsburgo e naquele momento a Espanha, né, e a Áustria, que eram afastados, já não tem mais poder de intervir aqui, nem o Papa. E, portanto, cada um está entregue a si mesmo. Eis que nasce, então, em sentido rigoroso, o sistema interestatal europeu. E não é casual que, a partir daí, digamos, esse sistema entre num estado de guerra quase contínuo, por uma razão que um teólogo e jurista holandês do século XVII, chamava Hugo Grotius, captou na primeira hora, quando ele disse, nesse novo sistema que está nascendo, não é muito difícil definir o que é uma guerra justa ou injusta, o que é uma guerra santa ou não santa, não é? Porque nesse novo sistema, todos são inocentes, do seu ponto de vista, é óbvio. Tá certo? Todas as questões que estão em disputa dentro desse sistema, todo mundo se considera com a razão. E quem é que arbitra? Não é? Dentro de um Estado territorial, você tem, supostamente, enfim, um Estado nacional que arbitra. Mas nesse sistema que os europeus estavam criando aí, quem arbitra? Não é? E não vai ser para atender essa função que surgirá o hegemon ou a potência dominante, não. A potência dominante dentro do sistema nascerá da luta entre esses estados pelo poder global. E essa potência dominante, que foi, na maior parte do tempo da história desse sistema, primeiro a Inglaterra, ou se vocês quiserem, para ir um pouco mais atrás, primeiro a Espanha, os Habsburgo, depois a Grã-Bretanha, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, e depois os Estados Unidos. Ponto. Tá certo? E essa é uma questão essencial. Esses três países não foram eleitos para serem árbitros, nem para serem governantes. Eles, de certa forma, cumpriram a função de governantes simplesmente porque ganharam na guerra e passaram, portanto, a administrar os seus interesses e o mundo em função dos seus interesses. Pronto, acabou. Isso o pessoal chamou de hegemonia. Não é? E que os americanos, enfim, depois da Segunda Guerra Mundial, passaram a ser a potência dominante. Depois do fim da Guerra Fria, então, para que falar?